O Estúdio Aulas nasceu em 2012 e foi pioneiro no ramo de cursos online preparatórios para concurso público. No tempo, não tinha tanta oportunidade o aluno de estudar à distância, então ele teria que procurar um curso presencial de qualidade para alcançar o seu tão sonhado cargo público. Eu lembro do tempo em que lançamos o Estúdio Aulas em uma pequena estrutura em cima de uma loja de roupas na Asa Norte, aqui em Brasília. E nós tínhamos um sonho, que era democratizar o ensino para concurso público, levando um curso de qualidade no mesmo nível de um curso presencial, à distância e para todo o Brasil. No tempo, o Estúdio Aulas não contava com a estrutura que tem hoje, né? Estúdios modernos, equipamento de ponta, iluminação profissional, professores de altíssima qualidade, né? Equipamento de sonorização. Então, o Estúdio Aulas não tinha esse suporte que tem hoje, mas o objetivo sempre foi o mesmo: democratizar o ensino para concursos públicos. E hoje o Estúdio Aulas já tem toda essa estrutura, tem todo o aparato tecnológico e tenta hoje fazer o que? Aliar a tecnologia à educação. E acredito que com esse novo lançamento, com as novas ferramentas que estamos lançando durante o ano, o aluno possa trabalhar com a maior qualidade e atingir o seu objetivo cada vez mais rápido, com qualidade e profissionalismo aqui do Estúdio Aulas. E o nosso foco agora e a nossa missão, a partir da revolução que nós vamos ter hoje de ferramentas no estudo para concurso público, é se tornar o maior preparatório para concursos públicos online do Brasil. E aí trazer exatamente aquilo que o aluno espera: o respeito, um material de qualidade, fazendo com que o professor esteja cada vez mais próximo do aluno. Esse é o nosso objetivo e essa é a nossa revolução. Olá, aluno! Boa tarde para você que está no canal do Estúdio Aulas. Eu sou o professor Léo Matos, sou professor de informática aqui do nosso querido Estúdio Aulas. Quero dar as boas-vindas para você que vai fazer aí a Prefeitura de Crato, Ceará, aí lá no Cariri, né? Do Ceará, bom demais. Meu pai, por exemplo, cearense, né? Me levava muito ali no Ceará, conheço um pouquinho ali do Ceará, Fortaleza também já frequentei, e você aí que é do Ceará tem uma grande oportunidade agora de fazer um grande concurso aí da Prefeitura de Crato. Veja, gente, eu quero que antes de a gente começar aqui a nossa aula de hoje, nós estamos ao vivo aqui nesse vídeo. Se você está assistindo depois também, ótimo, é uma aula que você vai ver que vai dar muita diferença aí na sua prova. Mas antes de a gente começar aqui, eu quero que você faça o seguinte: na descrição desse vídeo aqui você vai encontrar alguns links importantes aí. O primeiro link é para você acompanhar a aula, você tem aí os slides para acompanhar a aula que nós vamos ter aqui hoje, e você também tem um link de uma playlist com várias aulas aí para a Prefeitura de Crato, gratuitas e de altíssima qualidade para vocês se prepararem para esse grande concurso aí da Prefeitura, tá bom? Então, você vai encontrar o link desse material, né, do material para acompanhar essa aula. Você também vai encontrar o link da playlist para você ver outras aulas aí da Prefeitura, aulas gratuitas de altíssima qualidade. E também você vai encontrar o link do curso completo, caso você queira também verificar as nossas aulas, a qualidade das nossas aulas, tá bom? Então vamos lá, coloca aí na tela. Nós vamos começar aqui com um assunto bem importante, que é o primeiro tópico do edital de informática aí, que é sobre a arquitetura, tudo bem? Sobre a arquitetura. E lembrando que no final dessa aula aqui, eu vou falar um pouquinho para vocês aí a respeito de algumas coisas importantes que você deve estudar para a Prefeitura de Crato. É difícil chamar esse nome, né? Eu fico querendo falar Catro. Não, é Crato, beleza? Vamos lá, então vamos falar da arquitetura do computador. Eu sei que você já conhece um computador, né? Esse aí é um computador, talvez você esteja com um computador desse na sua frente, né? Você encontra esse computador aí, porém você tem que saber o que acontece dentro desse computador, como é que funciona a arquitetura desse computador. Então vamos lá. Primeiramente, nós temos aqui o gabinete do nosso computador é aquela caixa que fica ao lado do computador para você colocar os componentes aí dentro. Todos os componentes do computador vão aí dentro, tudo bem? Então o gabinete é simplesmente o arcabouço, né? Só o invólucro
porém os componentes vão aí dentro dessa caixa. Então, isso aqui que você estava vendo na imagem anterior é o gabinete, tá bom? E dentro desse gabinete vão os componentes que vão fazer o computador funcionar. Dentro do gabinete você vai encontrar a placa-mãe, que é a placa principal do computador. Todos os componentes vão encaixados na placa-mãe, por isso que o nome dela é motherboard, ou seja, mãe, porque todos os componentes vão encaixados nessa placa diretamente ou indiretamente. Aí nós vamos ter aí essa imagem para você ver que a placa-mãe ela é encaixada dentro do gabinete, tá vendo aí, ó? Ela é encaixada dentro do gabinete para acomodar os componentes. Nós vamos ter o processador, que é o principal componente do computador. Toma muito cuidado, porque a placa-mãe não é o principal componente do computador. A placa-mãe é a principal placa. Tudo bem? É a principal placa. Não estou dizendo que é o principal componente a placa-mãe. A placa-mãe é a principal placa porque existem a placa de vídeo, placa de rede, placa de som. A placa-mãe é a principal placa, tá? Mas não é o principal componente. O principal componente do computador é o processador, ou seja, a CPU, a central de processamento, Central Process Unit, unidade central de processamento. Durante a aula nós vamos saber a função dessa pecinha importante, a mais importante do nosso computador, o cérebro. Daqui a pouco nós vamos falar dela. E ela vai encaixada também na placa-mãe, como eu falei para vocês, todos os componentes vão encaixados na placa-mãe, tá vendo? E aí a placa-mãe sendo encaixada, o processador já está ali na placa-mãe e esse componentezinho que vai em cima, esse ventiladorzinho, vamos dizer assim, é o que a gente chama de cooler, né? É o cooler do computador, ou seja, cooler do processador. Para que serve esse cooler? Para manter o processador não aquecido, porque senão ele queima. Então isso aqui é o que a gente chama de cooler, tá bom? É para refrigerar aí o nosso processador que está embaixo dele aí, tá bom? Memória RAM, nós também vamos conhecer a função da memória RAM. A memória RAM é um pente de memória que vai encaixado também na placa do nosso computador. Também tem uma função muito importante, daqui a pouco nós vamos conhecer. Então todos os componentes, até mesmo o HD do nosso computador, o disco rígido, também vai encaixado na placa-mãe, né? Ele vai ser colocado ali no suporte, no gabinete, ó, no suporte, e o cabo vai encaixado aí na placa-mãe também. Todos os componentes são encaixados na placa-mãe. A placa-mãe está ali para interligar todos os componentes, porque esses componentes vão se comunicar, tá bom? Esses componentes se comunicam da seguinte maneira. O componente que emite o sinal, emite um sinal eletrônico para aquele que recebe o sinal, tudo bem? Então é como se você apertasse aí, por exemplo, a tecla A do teu teclado, o teclado emitisse um sinal eletrônico para o processador entender esse sinal eletrônico, porque o processador é o cérebro do computador, e ele vai mandar a informação para o nosso monitor, a letra A. Esses componentes internos que a gente acabou de falar se comunicam através de um sistema eletrônico que atinge apenas dois tipos de amplitudes. Ou o sinal eletrônico é baixo ou o sinal eletrônico é alto. Esse tipo de sinal a gente chama de sinal digital. Então todos os componentes do computador trabalham emitindo sinais eletrônicos um para o outro. Nós estamos diante de uma máquina eletrônica, né? E esse sinal digital é o sinal que atinge apenas dois estados. Ou o sinal eletrônico é alto ou o sinal eletrônico é baixo, como vocês estão vendo aí. Foi engraçado uma vez aqui no curso presencial em Brasília, e um aluno levantou a mão e falou: professor, como é que você sabe que o componente do computador, os componentes ali se comunicam assim, enviando sinais eletrônicos um para o outro, e como é que você sabe que esse sinal é desse jeito aí que você fez no desenho? Baixo, alto, baixo, alto. Aí eu falei para ele: claro, nós temos um equipamento que mede a oscilação da energia elétrica. Esse equipamento que mede a oscilação da energia elétrica, que me mostra como é essa energia elétrica de fato, é o osciloscópio. Bota aí na tela.
Quando a gente coloca o osciloscópio nos componentes do computador, olha aí, quando você coloca o osciloscópio, ele mostra como é que foi emitido o sinal eletrônico de um componente para o outro. Então o osciloscópio mostra exatamente como é o sinal digital. É aquele que atinge estados baixos em alguns momentos e estados altos em outro momento. Esse é o tipo de sinal eletrônico que o computador trabalha, sinal eletrônico digital. E quando ele vai armazenar dados no computador, né, quando esses componentes falam do armazenamento de dados, trabalham através da linguagem que a gente chama de linguagem binária. Tudo no computador, né, é armazenado nessa linguagem, que é a linguagem binária. E nada mais é do que a representação do sinal eletrônico digital. Quando o sinal é baixo, é 0. Quando o sinal é alto, é 1. Então, o sinal baixo é 0, o sinal alto é 1. Então, quando ele vai armazenar informações no computador, quando esses componentes vão armazenar informações no computador, acaba armazenando dentro dessa ideia de zeros e uns. Então, na tela, nós vamos ver tudo bonitinho. Uma foto é bonitinho, um som que você escuta ali, tá tranquilo, áudio legal, filme, mas no computador é tudo armazenado na linguagem binária, é tudo zeros e uns, tá? E dentro dessa linguagem binária, cada 0 e 1 é o que a gente chama de bit. Isso aqui é um bit, ó. Isso aqui é outro bit. Outro bit. Cada 0 e 1 da linguagem binária a gente vai chamar de bit. Bit nada mais é do que a abreviação de dígito binário, em inglês, né? Isso aqui é um dígito binário. É a menor coisa que o computador consegue entender. O computador não consegue entender menos de um bit. A menor coisa que o computador consegue entender é um bit, né? Uma energia elétrica baixa ou alta, né? Positivo ou negativo, vamos imaginar assim. Então, cada 0 e 1 da linguagem binária é um bit. E aí, quando eu tenho 8 bits, eu tenho a expressão byte. Byte é um conjunto de 8 bits. Então, lá na sua prova, é muito fácil cair uma questão dessa. Qual é a menor coisa que o computador consegue entender? Qual é a menor unidade que o computador consegue entender? Bit é a menor unidade. Beleza? Ele vai falar byte na prova. Aí você fala, não, byte não é a menor coisa que o computador consegue entender. A menor coisa que o computador consegue entender é o bit. O byte é um conjunto de 8 bits. Quando eu tenho 8 bits, eu formo um byte. Tá bom? Então, isso aqui a gente tira de letra na sua prova, ó. Esse arquivo, imagine que esse arquivo aí é um arquivo do Word, dentro do computador ele está armazenado dessa maneira aí. Quantos bytes esse arquivo tem? Quantos bytes? Aqui eu tenho 8 bits, 8 bits, 8 bits, 8 bits. Eu tenho 48 bits, que equivale a 4 bytes. Porque nós temos o quê? Vamos aqui. Nós temos o quê? 48 não. 48 tá errado, né? Tá errado. 48. Tá, 8 aqui, 8 aqui, 8 aqui, 8 aqui. 48 não vai, né? 48. 8 aqui, 8 aqui, 16. 32 bits, gente. Caramba, o cara tá bom de cálculo, viu? 32 bits que equivale a 4 bytes. 48. De onde eu tirei 48 bits, hein? Nem sei de onde eu tirei, mas vamos lá. 32 bits que equivale a 4 bytes. Esse arquivo cabe no pendrive ou não? Vamos lá. Cabe no pendrive ou não? Vamos fazer aqui o teste. Se esse arquivo aí cabe no pendrive, o pendrive tem uma capacidade de 4 GB, esse pendrive aqui. Nós temos pendrive de 8 GB, 16 GB, tem pendrive de tudo, do tamanho que você encontrar aí no mercado, você faria um teste aqui só para ver se cabe, tá bom? Nós temos pendrive de 32, de 64, já tem pendrive de 128, você encontra pendrive aí de todos os tipos de tamanho, tudo bem? Mas vamos lá, esse arquivo aí de 4 bytes e 32 bits cabe no pendrive? É só você lembrar, isso aqui é um multiplicador, né? O G e o B. Você vai lembrar, ó. Esse aqui é um K e um B. Isso quer dizer kbyte. Mega, vamos lá, kbyte é aquele ali. Megabyte, terabyte, gigabyte e terabyte. Vamos lá. Megabyte, gigabyte, terabyte. Então, kbyte quer dizer o quê? 1 quilo de bytes. 1 quilo de bytes. O que é 1 quilo de batata? 1 quilo de batata são 1000 gramas. 1 quilo de byte, aproximadamente 1000 bytes.
aproximadamente 1000 bytes. Aí você fala, professor, por que aproximadamente? Porque o certo seria 1024 bytes. Só que eu quero que você leve para a prova aproximadamente. É porque a nossa linguagem, como ela é binária, ela é toda potência de 2. Se ela é potência de 2, ela nunca vai dar um número, né, um número de 1000, assim, completinho, né? Sempre vai ser 1024, né, e assim por diante. Então, a linguagem binária, ela trabalha com elevado à potência, com potência de 2. Mas para a nossa prova, você só vai lembrar isso. 1 kilo de byte é igual a aproximadamente 1000 bytes. 1 megabyte, aproximadamente 1 milhão de bytes, porque não dá esse número assim, né? Elevado à potência de 10. 1 gigabyte, aproximadamente 1 bilhão de bytes. E 1 terabyte, aproximadamente 1 trilhão de bytes. Então veja, kbyte 1000, megabyte milhão, gigabyte bilhão, terabyte trilhão. Então mega, você tem que lembrar que é milhão, giga, você vai lembrar que é bilhão. Eu sempre falo para o aluno, mega milhão, giga bilhão, mega milhão, giga bilhão, mega milhão, giga bilhão, tera trilhão, né? Para não esquecer. Então meu pendrive tem 4 bilhões de bytes para espaço, para ser armazenado em espaço. Beleza? Então eu cabe tranquilamente, esse arquivo só tem 4 bytes, esse pendrive cabe 4 bilhões, né? Mega milhão, giga bilhão, mega milhão, giga bilhão. 4 bilhões de bytes cabe nesse pendrive. Então cabe tranquilamente esse arquivo. Então é só para a gente ter uma noção o quê? O que a gente tira de fato dessas explicações aqui? Bota aí na tela. O que a gente tira de fato disso? Algumas informações importantes para a prova. Primeira, qual é o sistema eletrônico que um computador trabalha? Sistema digital. Dentro dessa ideia de sistema digital, como é o nome da linguagem que o computador trabalha através dos zeros e uns? Linguagem binária. Quando você tem a linguagem binária, cada 0 e cada 1 é o que a gente chama de quê? Bit. Bit é a menor unidade de informação. Quando eu tenho um conjunto de 8 bits, eu formo um byte. Byte é um conjunto de 8 bits. Isso é o que a gente tira dessa lição. Claro, a gente usa uma didática aqui para explicar, para ficar fixo na sua cabeça, mas essa é a lição que você tira desse início sobre a arquitetura dos computadores, tá bom? Volta lá, vamos conhecer um pouco mais dessa arquitetura do computador. Vamos lá. Veja, arquitetura básica de um computador. Arquitetura básica de um computador. Todo computador vai ter um processador. Aqui é o nosso processador, também conhecido como CPU. Agora você sabe que aquela caixa do lado do computador não é CPU, ali é o gabinete. A CPU também pode ser chamada de UCP, Unidade Central de Processamento. CPU e UCP quer dizer a mesma coisa. Central Process Unit, UCP, Unidade Central de Processamento. Então, o processador tem qual função dentro dessa arquitetura? O processador tem a função de processar. Fácil, né? Mas processar quer dizer o quê? Executar os programas, executar os comandos, e você vai lembrar da função de execução. Executa os programas, executa os comandos que você dá, gerencia todo o funcionamento ali interno do computador, né? Então, o processador ele é o cérebro do computador. Só que para o processador entender, executar, processar, os dados têm que entrar, os comandos têm que entrar para chegar no processador. E aí os comandos entram através do que a gente chama de periféricos ou dispositivos de entrada. Então, periférico e dispositivo de entrada, que está no nosso edital, são todos aqueles periféricos que puderem enviar um comando para que o processador entenda. Então, os comandos para que o processador execute, entenda esses comandos, devem ser entrados pelos periféricos de entrada. Chegam no processador, o processador executa esse comando e mostra o resultado desse comando através dos periféricos ou dispositivos
de saída. Então veja, os dados entram através dos periféricos de entrada, os dados processam através do processador e os dados saem através dos periféricos ou dispositivos de saída. Na verdade, os dados entram, processam e saem através dos periféricos de saída. São mostrados os resultados do processamento a partir dos periféricos de saída. Então, essa aqui é a arquitetura simples do nosso computador, né? Quem é que é responsável pela primeira etapa do processamento de dados? Periféricos de entrada. Quem é responsável pela segunda etapa do processamento de dados? O processador, que é a etapa do processamento. Quem é responsável pela terceira etapa do processamento de dados? Os periféricos de saída. Então, os dados entram, processam e saem, tá? Então, essa é a arquitetura básica. Periféricos de entrada, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Quem são os periféricos de entrada mais conhecidos? Ó, teclado, você aperta a tecla, os comandos entram no computador para ser entendido. Nada sai pelo teclado, só entra. Mouse, o mouse é um periférico de entrada também, o comando entra quando você aperta aí no mouse. Scanner também é um periférico de entrada, você bota o papelzinho aí, ele é digitalizado para dentro do nosso computador, né? Nada sai pelo scanner, só entra. O trackball seria uma espécie de mouse, tá? Que também manda o comando para dentro do computador, né? Esse mouse aí é como se fosse um mouse, né? Mas ele é fixo, né? Você não mexe ele para mover o ponteiro, você move essa esfera aqui, né? Você pega nessa esfera aqui, ó, bota o dedo nessa esfera aí e automaticamente clica aqui do lado. Aqui é o clique aqui do lado e aqui é para movimentar o ponteiro do mouse, tá? O webcam captura a imagem aqui, ó. A imagem entra pela webcam, mas nada sai pela webcam. A sua imagem não aparece na webcam. A webcam é entrada. A imagem aparece no monitor. O monitor é saída. A webcam só captura a imagem, só entra a imagem na webcam, não sai. E aí, os periféricos de saída mais conhecido, o monitor, né? Os dados são processados e mostrados no monitor. A impressora também é um periférico de saída, você manda imprimir os dados, saem em forma de impressão no papel. Caixa acústica, você coloca um CD para escutar. A leitura de CD lê a informação do CD e o áudio é apresentado na forma de áudio nas caixinhas acústicas. Então, periférico de saída. Tá? E nós temos aqueles que são híbridos. O que são híbridos? Aqueles que fazem entrada e saída ao mesmo tempo. Né? Se falar na prova só monitor é só saída. Agora falou monitor touchscreen, monitor de tela sensível ao toque, aí ele é entrada e saída, porque você aperta na tecla aí, na tela, ó, com touch, com tela sensível ao toque, já é entrada. E ao mesmo tempo ele te mostra a saída. Isso é um periférico misto, um periférico de entrada e saída. A impressora multifuncional também é entrada e saída, quando você bota o papel aí, é como se fosse um scanner, né? Ele, multifuncional é porque é scanner e impressora ao mesmo tempo. Então, quando é scanner é entrada. Quando é impressão já é saída. Então, essa aí é também um periférico de entrada e saída. E o modem, né? O modem também é um periférico de entrada e saída. Porque, para que você usa o modem? Você usa o modem assim, ó. Você liga o modem no seu computador e o modem te liga à internet. Né? E aí, a outra pessoa também está na internet aqui através de um modem. Então, a gente conecta a internet pelo modem. O modem interliga aqui as redes, né? E aí, quando você envia alguma coisa, passa pelo modem transformado. Ele é transformado em sinal analógico e vai pela internet. Quando chega no outro modem, ele é transformado em sinal digital. Né? Sai do teu computador sinal digital, como a gente já acabou de aprender, passa pelo modem que transforma em sinal analógico, que é o sinal que muitas partes da telefonia ainda trabalham, né? Então a gente não pode trabalhar só com sinal digital. E o modem transforma em sinal digital. Então, quando ele transforma de digital para analógico, é saída. Quando ele transforma de analógico para digital, é entrada. Então, ele é híbrido, ele faz tanto entrada quanto saída. Então, é importante que vocês entendam assim, ó. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Na prova, você vai ter que saber poder ele citar, ó, que entrada. Você tem o mouse, você tem como principal aqui o teclado, também entrada, né? O scanner também é entrada, né? Então você vai ter que lembrar dos periféricos de entrada mais conhecido na prova. A banca,
né? Essa banca da Universidade aí do Ceará, ela gosta desses periféricos aí. Daqui a pouco a gente vai fazer umas questões, ó. Saída, impressora é saída, monitor é saída, porque se falar só impressora ou só monitor é a impressora e um monitor padrão, né? A caixa acústica é saída, que é as caixinhas. Híbrido, misto, híbrido, que é entrada e saída, ou I/O, input e output, né? Pode cair assim na prova, viu? Periférico misto, pode cair híbrido, pode cair E/S, pode cair I/O, tem que tomar cuidado, porque pode cair de todas essas formas, e estamos falando de um periférico que permite entrada e saída ao mesmo tempo. Então, por exemplo, nós temos um monitor, mas não é monitor comum, é um monitor touchscreen, monitor de tela sensível ao toque. Nós também temos aqui a impressora multifuncional. Impressora multifuncional também é um periférico de entrada e saída. Nós temos aqui também do nosso dia a dia o modem e também o pendrive, gente. O pendrive também é um periférico de entrada e saída, porque ele é um pendrive. O drive é um leitor, né? Ele lê ele mesmo. Todo mundo já conhece um pendrive aí, né? O pendrive é assim, né? Ó. Pendrive, ó. Tem um conector aqui. Esse conector é USB. Esse conector vai colocado no computador da gente. E aqui nós temos uma memóriazinha, né? Que é uma memória que a gente chama até de memória flash. Tá aqui, ó. Esse é o pendrive. O pendrive, ele lê ele mesmo, gente. Então, quando ele lê o conteúdo dele e manda para dentro do computador, é entrada. Quando traz do computador e grava nele, é saída. Então, o pendrive, ele é um periférico de entrada e saída. Ele é considerado um periférico de entrada e saída. Exatamente porque pode gravar nele ou pode gravar dele para o computador. Ele consegue fazer esses dois papéis aí de entrada e saída. Tá bom? Então, aí eu dei alguns exemplos. Vamos lá, vamos continuar a arquitetura do computador. Além de vocês saberem a função do processador, você tem que saber as partes que integram o processador. Então, veja, o processador a gente já sabe que é o cérebro do computador, né? Então, o processador ele é o cérebro do computador, ele é a parte mais importante. Qual é a função do processador? Executar todos os cálculos, executar os programas, executar os comandos. Essa é a função do processador. Então, o processador ele é dividido em ULA, ele é dividido em UC, e ainda temos aqui os registradores. Beleza? Cada componente desse cai na prova. O que é a UC? UC é a unidade de controle. Unidade de controle. Qual é o objetivo dessa unidade de controle? Controlar as atividades internas. É ela que busca as instruções para dentro do processador para serem executadas. A ULA é a unidade lógica e aritmética. Unidade lógica e aritmética. Faz os cálculos matemáticos e as operações lógicas. E os registradores são pequeninas memórias. Pequeninas memórias que fazem o quê? Armazenam as instruções internas. Então, quando eu aperto o número 1, a UC busca o número 1 para dentro do processador e armazena o número 1 no registrador. Aí, quando eu peço para apertar o 3 no meu computador, a UC busca o número 3 e armazena o 3 no registrador. O registrador são pequenas memórias. E aí, quando eu peço para fazer um cálculo, multiplica. Aí você busca essa instrução de multiplicação, vê que é para multiplicar e fala para o LA multiplicar os valores do registrador X e Y, por exemplo. E aí, a ULA faz o cálculo, volta para o C e a UC armazena o resultado também no registrador. Então, o que eu quero que você lembre? A unidade de controle busca as instruções que vão ser executadas. A UC controla as atividades internas, a unidade lógica e aritmética, a ULA, faz os cálculos matemáticos e os registradores registram as instruções que vão ser executadas internamente no processador. Então, o processador é dividido nessas três partes aí importantes para a nossa prova, tá bom? O que é a memória principal RAM? A memória principal RAM ela tem uma função muito importante no nosso computador.
Porque ela acompanha o processador, ela trabalha junto com o processador, concomitantemente com o processador. Aí você fala, como assim, professor? Vamos lá. Dentro de uma arquitetura, nós estamos estudando a arquitetura do computador, né? Nós temos o processador como componente importante demais, mas nós temos a memória RAM também como componente muito importante. E aqui nós temos, por exemplo, outro ator importante que é o HD. Vamos falar um pouquinho da arquitetura entre esses três aqui. Veja, os programas ficam armazenados no HD. O HD, por exemplo, armazena o Word, né? O HD ele tem uma função muito importante, que é armazenar os programas e comandos. Armazenar os programas e arquivos, desculpa, comandos não. Programas e arquivos. Todos os seus arquivos e programas estão permanentemente no HD. Toma muito cuidado com a prova que o HD é uma memória importante, mas ele não é chamado de memória principal, pelo amor de Deus. Porque aí chega na prova, tá lá, HD é a memória principal do computador, pois armazena os programas e arquivos permanentemente. Errado! HD, devido a armazenar os programas de forma permanente, ele é considerado uma memória secundária. Secundária. Você está trabalhando no computador. Aí, quando você quer guardar os dados para usar depois, quando você quer guardar os dados para usar depois, você usa uma memória que guarda esses dados de forma permanente. Então vamos lá, você está trabalhando no computador. Enquanto você está trabalhando no computador, aqueles arquivos, documentos, programas que você está trabalhando naquele momento estão armazenados na memória principal RAM, que não é uma memória secundária. Nesse caso, é uma memória principal, porque ela está sendo utilizada no momento que você está trabalhando. A memória RAM ela não é permanente, ela é temporária, porque ela só armazena os programas e arquivos no momento em que você está trabalhando com ele. Tudo bem? Então vamos lá. Abrir o Word. O HD envia as instruções do Word para a memória principal RAM. Aí o processador fica com a responsabilidade de buscar essa instrução, levar para o seu núcleo e executar. A função do processador é bem clara, a gente já falou, executar os programas, executar os comandos do usuário. Então o processador busca e executa essa instrução que anteriormente estava na memória principal RAM. A memória principal RAM é uma memória principal temporária volátil, quer dizer que ela só armazena os dados enquanto o computador está ligado. Desligou o computador, essa memória apaga. Presta atenção, tudo que eu estou falando aqui é importante para a prova. Qual é a memória que armazena os programas e arquivos de forma permanente? Que mesmo com o computador desligado, os arquivos ficam lá. Memória HD, não volátil. Os arquivos e programas ficam armazenados de forma permanente lá. Não depende de energia para manter os dados armazenados, não volátil. A memória RAM só armazena os programas que estiverem em execução. É volátil, se o computador desligar, apaga o que tem dentro dela. Ah, perdi os programas, perdi o arquivo? Não, está no HD. Tá? Cada um tem sua função aqui dentro da arquitetura do computador. Cada um tem uma função. Tá vendo que tá? Busca, executa. É a função do processador. Beleza? Então, tudo isso, claro, vocês vão ver de forma mais completa, né? Aqui a gente está em uma aula importante sobre arquitetura. Claro, você está vendo isso aqui comigo de forma gratuita aqui no YouTube. Faço questão de colocar esse conteúdo para vocês aí com qualidade. Claro, você vai ver mais coisas aqui no curso completo de informática que está na descrição do vídeo, né? Ou no curso completo mesmo para a prefeitura, completo com todas as matérias. Porque aqui a gente está fazendo um aulão, né, para vocês aqui sobre a arquitetura. Você já está entendendo como é que funciona, né? Cada componente se comunicando com o outro através da linguagem binária, através de sinais eletrônicos digitais, né? Nem é assim, porque assim seria analógico, né? Ó o digital, ó.
Olha o digital. Beleza? Mas, claro, você vai ver com mais detalhes isso no curso de vocês, quando vocês estiverem fazendo total, né? O curso completo. Mas entenderam, né? O processador executa, a memória RAM armazena temporariamente esses programas que estão em execução e o HD armazena de forma permanente. HD, memória secundária, memória principal, RAM, é a memória que trabalha junto com o processador armazenando esses programas. Vamos lá, vamos continuar. Beleza, estamos vendo aqui a arquitetura básica do computador. A memória RAM tem algumas características que eu quero que vocês anotem. Primeira característica da memória RAM, ela é temporária e volátil, né? Como eu já falei para vocês. Influencia na velocidade do computador. Acesso aleatório, eu vou explicar o que é acesso aleatório. Pode ter a capacidade alterada, então o teu computador tem um pente de memória RAM. Se você quiser aumentar para mais outro pente, legal. Porque quanto mais memória RAM no computador, mais influencia na velocidade do computador. Né? Quanto mais memória, mais influencia. Usa memória do tipo DRAM. Né? Claro, depois vocês vão ver durante o curso completo aí o que é uma memória DRAM. E a evolução dessas memórias, né? Quando você vê assim, ó, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, é evolução. Então hoje, se você chega em uma loja, vamos aqui. Se você chega em uma loja e fala, ó, cara, eu preciso de um pente de memória RAM pro meu computador, porque lá só tem um pente, e eu fiquei sabendo na aula do professor Léo que eu posso botar outro pente, porque tem espaço na minha placa-mãe para 2 pentes. Aí você chega lá para comprar, o cara vai falar, qual é o tipo de memória RAM que você quer? DDR1, DDR2, DDR3 ou DDR4? Aí o que você vai falar para ele? Não sei. Aí ele vai falar, traz o seu gabinete, e dentro do gabinete tem a placa-mãe, eu vou olhar para a sua placa-mãe e vou falar qual é a memória apropriada para a sua placa-mãe. Porque depende muito. Tem placa-mãe que suporta DDR1, tem placa-mãe que não suporta DDR2, DDR3, que é uma placa mais antiga. Ou a placa-mãe é muito nova, né? Então você tem que saber qual é o tipo de memória DDR, ou seja, memória RAM, que o seu computador suporta. Não é só chegar lá e comprar e encaixar. Não é assim. Tem que saber. Tudo bem? Então, bota lá na tela. O que seria esse negócio de acesso aleatório? Gente, na hora da prova tem que lembrar. Memória RAM, acesso aleatório. Não precisa necessariamente saber o que é um acesso aleatório. Mas um acesso aleatório é um acesso assim, ó. Eu tenho a memória. Aqui, imagine que isso aqui são os espaços da nossa memória. Claro, não é assim, é só para você ter uma noção. E quando você manda gravar um dado, vamos gravar a letra A ali, ele pode gravar em qualquer posição. Então, ele pode jogar o A aqui, por exemplo. Se eu jogar o B pode cair aqui, ó. Acesso e gravação aleatória. Se eu jogar o C pode cair em qualquer lugar. A leitura e a gravação é em qualquer lugar da memória. E a leitura também é assim, ó. Eu quero abrir a letra A. Ele vai aqui e já abre a letra A direto. Quando é sequencial, só para você entender a diferença, quando é sequencial, os dados são gravados em sequência e lidos em sequência. Então gravei A, B e C, ele vai gravar em sequência. E quando for ler, se eu quiser ler a letra C, ele vai passar pelo A, passar pelo B para pegar o C. Isso é um acesso sequencial. Sequencial é quando o acesso tem que passar por todos os espaços para pegar aquele dado. Ele não pode ir diretamente no dado e pegar. Isso é um acesso sequencial, esse aqui é um acesso aleatório. A memória RAM é de acesso aleatório, randômico. Esse nome randômico, quando cair na prova, você tem que lembrar. Até mesmo porque tem a ver com RAM. Ó. RAM quer dizer Random Access Memory, ou seja, memória de acesso randômico, memória de acesso aleatório. Então, se falar sequencial, tá errado. Sequencial é isso aí, ó. Olha o que é sequencial. Aí você vai falar, que é isso aí, professor? Lembra não? Ok, isso aqui é uma fita cassete. A fita cassete era acesso sequencial. É acesso sequencial, porque ainda existem essas fitazinhas. Lembra da fita? Você tinha a fita aqui, ó. É enrolada, é uma fita enrolada, assim, ó. Ó. Aí vamos dizer que eu gravei aqui várias músicas, ó. Metallica, Katia Fávia, Pearl Jam, U2. Aí gravei as músicas aqui, ó, na fita.
gravou em sequência. Nessa fita, quando grava em sequência, para você escutar também, escutar em sequência, ler em sequência. Então não tinha como eu pular direto para a música 4. Eu tinha que passar pela fita, pelas músicas, para chegar na música 4. Lembra disso? Você apertava FR ou RR. Não era isso? Eu acho que era isso. FF para avançar e RR para voltar. Lembra disso ou não? Aí chegava... E o engraçado é que não chegava na música 4 direto não, né? Tu lembra como é que era? Tu apertava o FF, aí ia passando. Aí tu tinha que dar um stop, um play para saber se estava chegando na música. Não chegou não. Stop, play. Não chegou não. Aí vai e passava da música. Tinha uma galera que gostava muito de uma música só, que hoje qualquer lugar você bota para repetir, né, a música. Na fita tu tinha que gravar a mesma música várias vezes para poder escutar essa música 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes de uma vez só. Isso era sequencial, mas a memória RAM não é sequencial, é o quê? Aleatória, tá bom? Não esquece disso. Bota lá, lembrou do Walkman aí também, né, gente? Olha o Walkman aí. Esse Walkman aí era até potentezinho no tempo, né? Um Walkman bom. Aí tem gente que tá assistindo essa aula e fala, rapaz, eu nunca nem ouvi falar de Walkman, não sei nem o que é Walkman, professor. Galera, não esquece, você está assistindo essa aula gratuita. Na descrição desse vídeo tem o material para você acompanhar essa aula. Na descrição desse vídeo também tem uma playlist gratuita de aulas para a Prefeitura de Crato, tá bom? Acompanha isso, olha aí na descrição. E também tem o link, caso você queira, o curso completo de informática para a prefeitura ou o curso completo de todas as matérias, tá bom? Vamos fazer algumas questões da banca. Vamos lá. A banca UES-SEV, que seria a Universidade do Ceará. Vamos lá, a Universidade Estadual do Ceará está aplicando essa prova aí da prefeitura. Vamos lá. No que se diz respeito aos componentes de um processador, assinale a afirmação verdadeira. Vamos lá. O LA é o componente do processador que executa as operações matemáticas e lógicas. Essa é a resposta. O LA quer dizer unidade lógica e aritmética. Também pode ser chamado na prova de ALU, tá, gente? ALU. Pode ser chamado de ALU, que seria a abreviação em inglês, ou o LA, que seria a abreviação aí em português, unidade lógica e aritmética. Essa é a resposta. CPU é o local onde os dados da memória virtual ficam armazenados no computador. Tem nada a ver. Memória virtual, gente, claro, vocês vão ver isso aí no curso completo, nas outras aulas. Memória virtual é uma memória que é usada quando o nosso computador não tem mais memória RAM. Quando o nosso computador tem um estouro de RAM, quando é que estoura a memória RAM? Quando você vai abrindo muito programa. Todo programa vai para a memória RAM, né? Então, quando você abre muitos programas ao mesmo tempo, o computador começa a trabalhar com a memória virtual, tá? E a memória virtual não tem nada a ver com o processador, tá? Por isso que essa questão está errada. Depois vocês vão estudar o que é memória virtual no curso completo. Letra C. Registradores são placas que interligam os componentes internos de um computador. A placa que interliga o componente interno do computador é placa-mãe, motherboard. Tem nada a ver com registrador. Registrador são pequeninas memórias dentro do processador que armazenam as instruções que estão sendo executadas. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Memória cache é uma memória externa. É uma memória externa, usada como dispositivo de cópia de segurança. Tem nada a ver também. Depois, no curso completo, vocês vão estudar a memória cache. O que é memória cache? Mas já adianto para você que a memória cache ela é uma memória usada no nosso computador para melhorar o desempenho do computador. É uma memória que executa mais rápido as instruções. Depois vocês vão ver isso aí também, tá? Isso aqui é só para a gente praticar o que a gente viu na aula de hoje. Vamos lá. Assinale a opção que contém apenas dispositivos usuais de entrada e saída. Ó. Entrada barra saída, I barra O, E barra S, híbrido. Dispositivo híbrido, é isso que ele quer. Vamos lá. Entrada barra saída. Vamos lá, placa de rede. Beleza, pode ser entrada barra saída, placa de rede. É porque quando você conecta a internet, quando você conecta um computador na rede, não a internet, mas a rede interna. Você ligou aqui, ó. Você ligou um computador aqui
no outro, usando a placa de rede aqui, ó. Vamos dizer assim, porque pode, né? Os dados entram pela placa de rede e os dados saem pela placa de rede, né? Então poderia, scanner não, então já está errado. Né? Mouse também não está errado. Ó, monitor touchscreen, entrada e saída? Sim. Pendrive é? Impressora multifuncional é? Resposta letra B. Tá bom? Letra B é a nossa resposta. Beleza? Ó, roteador, que seria o modem, pode. Entrada e saída. Cartão SD, um cartão. O cartão, gente, o cartãozinho SD, ele é uma memória. Ele não é um periférico de entrada e saída. Ele não é um periférico, ele precisa de um leitor. Quando você coloca o cartão SD, o cartãozinho de memória no computador, tem um leitor lá do cartão. O leitor lê o cartão e manda para dentro. O leitor pega os dados de dentro e grava no cartão. O cartão é só uma memória, ele não é considerado um periférico. Aí você fala, e o pendrive, professor? O pendrive porque o pendrive ele lê ele mesmo. Por isso que o nome dele é pendrive, né? Drive, porque ele é o próprio drive. Ele mesmo lê ele mesmo grava nele. O cartãozinho não, ele não se lê automaticamente, ele não grava nele, tem que ter um leitor, tá? Aí você fala, professor, mas o USB não é um leitor de pendrive? Não, o USB só está ali para receber os dados que são enviados pelo barramento dele. Né? Ele é um fio, o USB é um microfio ali que está levando os dados para dentro do computador. Alto-falante, tem nada a ver, alto-falante é só saída. Disco rígido pode ser entrada e saída, multifuncional pode ser entrada e saída, webcam não. Webcam não. Então a letra B é a nossa resposta. Questão 3. O componente de hardware do computador que tem como função interligar diversos outros componentes, placa-mãe, sem dúvida, matamos a questão. Relacione aí a coluna 1 com a coluna 2. Vamos lá, coluna 1 com a coluna 2. Dispositivo de entrada, dispositivo de saída, dispositivo de entrada e saída. Caixa de som, saída. Então aqui vai o número 2. Tela touchscreen, entrada e saída. Impressora, só saída. Scanner, só entrada. 2, 3, 2, 1. 2, 3, 2, 1. Questão bem tranquila, letra C. Galera, não esquece, né? Não esquece de seguir Estúdio Aulas Concursos. Estúdio Aulas Concursos, @ Estúdio Aulas Concursos. Aqui tem nada a ver. Já a segunda vez que deixam isso aqui. Pelo amor de Deus, arrume isso aí. @ Estúdio Aulas Concursos é o Instagram do Estúdio Aulas. Segue lá para ficar sabendo mais dessas aulas gratuitas. Segue também @Prof. Leo Matos. @Prof. Leo Matos é o meu Instagram que eu faço aí as divulgações dessas aulas gratuitas. Segue lá também para ficar sabendo. Gente, não esquece, se você está assistindo essa aula sem ser ao vivo, deixa seu comentário aí na descrição desse vídeo. É importante a gente saber, ter o feedback de vocês, se vocês gostaram da aula ou não. Não esquece que tem uma playlist aí gratuita para vocês no link da descrição desse vídeo também. E também do curso completo, caso vocês queiram. Tanto o curso completo da Prefeitura, como o curso completo de Informática. Se você gostou, claro, você vai gostar ainda muito mais do curso completo, que tem todo o conteúdo da tua prova. Galera, abraço para vocês que estão presentes aí ao vivo, abraço para você que está assistindo de novo. Deixa seu feedback aqui, curte esse vídeo se você gostou, porque tudo isso faz com que a gente continue aqui colocando conteúdos gratuitos e de qualidade para vocês. Não esquece que amanhã continua a semana aí para a Prefeitura de Crato, tá bom? Amanhã, no mesmo horário, 1h da tarde. Abraço para vocês.